Entendendo a Bíblia em boa companhia, trabalhando. Tema da lição da Escola Sabatina, Educação e Redenção, com o título especial, O Cristão e o Trabalho, para essa semana. Temos como verso áureo, verso que nós devemos memorizar, que está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Às vezes o nosso trabalho neste mundo é vão. Produzimos até para o mal, nos consorciando a empresas, a pessoas que sem querer nós estamos contribuindo para a pregação do mal, para a produção de produtos nocivos, para a divulgação de ideias e ideologias fracassadas. Mas aqui a advertência é de que o nosso trabalho deve ser no Senhor, para o Senhor. Tudo que fizermos, façamos conforme as nossas forças, diz a palavra de Deus. Porque o nosso trabalho é uma forma de pregação. E a nossa forma de viver é expressa também no nosso trabalho. Afinal de contas, quem foi que inventou o trabalho? É uma pergunta que a gente sempre ouve. Quem inventou a matemática? Quem inventou a física? Quem inventou a química? As coisas difíceis, as coisas laboriosas, o trabalho com o suor do teu rosto comerás. Como é que surgiu tudo isso e como que ele existe? E será que nós vamos trabalhar nos céus? São perguntas que vamos responder logo depois de orarmos, porque Deus deve estar presente em nossa vida. Senhor Deus, te agradecemos pelas bênçãos do descanso no teu sábado, pelas bênçãos que tem trazido à nossa vida e porque tem nos abençoado, que com o nosso trabalho temos levado o conhecimento de ti a outras pessoas pela nossa vida, pela nossa existência. Por isso peço que o teu Santo Espírito nos guie e nos conduza a todos que estão assistindo, para que eles sejam elevados à tua imagem sempre e à tua semelhança. Guarda-nos do mal e abençoa muito os que estão ouvindo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Na Bíblia nós temos que no princípio criou Deus os céus e a terra. É o princípio da Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Portanto, a obra de trabalho de Deus é criadora. Ele está constantemente criando. Mas ele não cria e abandona. Ele cria e cuida, ele zela por nós, ele traz a nós cada dia o pão, o ar, a água, a natureza controlada por Deus nos mantém vivos. Se Deus parasse por um só segundo, o que seria de nós se nós não temos poder em nós mesmos para nos manter? As frutas deixariam de produzir, as árvores de trazer para nós o refrigério, os mares de trazer o oxigênio, nós estaríamos todos fadados a inexistência, porque os mistérios de Deus que revelam pela natureza, eles são maiores do que a compreensão humana, e por isso nós precisamos muito estar apegados com Deus, não é mesmo, Joel? Ô Joel, estou te vendo e pedindo que Deus também te abençoe, viu? Peço que você faça o mesmo. Pois bem, nós temos aqui Gênesis capítulo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra, e fez o homem à sua imagem e semelhança. Não é o que está escrito? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Conforme fomos feitos à imagem e semelhança, Deus passou também a nos dar tarefas semelhantes às dele. E veja só, ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Depois, antes de fazer o homem, portanto o homem foi feito na sexta-feira, ele viu que tudo era muito bom e plantou ainda um jardim. Ele plantou o jardim para receber o homem. O jardim não foi feito no sábado, foi feito durante a semana, na véspera da criação do homem. Provavelmente entre a quinta e a sexta, ou na sexta. O fato é que foi feito antes da criação do homem. Antes daquele momento, na sexta-feira, em que ele soprou o fôlego da vida e preparou aquela surpresa. Com o seu trabalho, Deus preparou uma surpresa para a sua criatura, outro trabalho dele. Ele não se contentou em fazer o mundo, que era muito bom. Nos olhos de Deus, eis que tudo era muito bom. Mas ele ainda fez um jardim do Éden, o edênico, aquele dos sonhos, para presentear, para surpreender o homem. Ainda estamos surpresos pela beleza da natureza. Deus se revela a nós ainda pela natureza, pela sua palavra, pelas profecias, como nós estamos fazendo aqui em Gênesis capítulo 3, verso 15. Antes disso, vamos ler o 2, verso 8.
Gênesis 2:8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que o formara. Vejam, Deus estava colocando ali a beleza, para não nos confirmou só em fazer as coisas, mas em fazer muito bem feitas. Nós, a imagem e semelhança de Deus, também devemos agir assim. O nosso trabalho deve ser um louvor a Deus. Verso 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Capítulo 3, verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, tudo ali parecia tão agradável, era um lugar idílico, né? Capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8 de Gênesis diz o seguinte: o Senhor tinha plantado no jardim do Éden para o lado do leste, e ali colocou o homem, repito, no jardim, no lugar edênico. Quem plantou o jardim? Deus. Para que ele plantou o jardim? Para o homem. Mas ele fez isso nos 6 dias de trabalho. E depois ele nos dá uma ordem, que está lá, Gênesis capítulo 6, verso 13 e 14. Disse Deus a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu destruirei a terra. Então a obra de Deus é de amor e também é de juízo. E Deus está explicando que ele está fazendo justiça, que ele não está cego à maldade dos homens. Mas ali ele prepara uma outra surpresa para o homem, que está lá no capítulo 25, verso 10. Mas eu vou ler o verso 14 primeiro. Capítulo 6, verso 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a com compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Ele deu outra tarefa para Noé. E se Noé não tivesse obedecido e trabalhado 120 anos pregando o evangelho, diz a palavra de Deus, e construindo a arca, quando a arca ficou pronta, veio o dilúvio e se salvaram. Quem se salvou ali? Verso 14. É a família de Noé. Noé e sua família são salvos miraculosamente. Veja lá Gênesis capítulo 7, verso 1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Verso 5. E Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado. Ele obedeceu, ele trabalhou, e não foi pouco trabalho desmanchar aquelas toras de cipreste sem maquinária. Aquele trabalho era penoso e Noé gastou fortunas construindo um barco que era maior do que um quarteirão, 3 andares de madeira nobre com trabalhadores especializados. Até Matusalém ajudou a construir a arca. Foi um trabalho, um esforço conjunto para a salvação da humanidade. Representa até Jesus num esforço incomum para salvar a eternidade. Pois temos ainda no capítulo 7, no verso 23. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto homens como animais grandes e animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles com quem ele estava na arca. O resultado do trabalho, da obediência a Deus, é a arca, é a proteção. Nós vemos depois que Deus dá uma outra ordem para construir a arca. Está lá em Gênesis capítulo 25, verso 10. Gênesis 25, verso 10, vai falar da construção da arca do Shekinah, né? A arca com a presença de Deus para nós todos, onde Deus se faz presente. Também foi obra de artífice, obra de um trabalho minucioso, caprichoso, madeira revestida de ouro. Madeira de acácia revestida de ouro, um material nobre, belo, anjos e o Shekinah no centro. Tudo um trabalho esmerado para trazer a presença de Deus entre nós. Ele está entre nós, mas para que nós possamos visualizar, sentir. O trabalho traz a presença de Deus na nossa vida. Pois temos também que o trabalho veio e disse Deus: com o suor do teu rosto comerás. Então o trabalho, que era uma bênção, com o pecado passa a ser uma maldição, não de Deus. Deus não disse: você pecou, agora você está amaldiçoado, com o suor do teu rosto comerás. Não. Satanás teve a chave de acesso sobre a sua vida. Você abriu a porta, comesse da fruta,
experimentaste do fruto do conhecimento do mal, agora você conhece o mal. Vai doer o parto, vai suar para poder comer, com suor do teu rosto comerás. E terás sacrifício todos os dias da sua vida. É o sacrifício que Satanás nos impõe. Mas Deus transforma as maldições em bênçãos. Veja, com o suor do rosto, nós estamos diante do labor do sol, trabalhando, plantando, cultivando e recebemos a vitamina D que nos protege contra infecções, contra vírus, contra bactérias e nos traz saúde, vigor, energia, força. Todas as vitaminas entram para o nosso corpo a partir da vitamina D. Sem a vitamina D, nós não temos a vitamina A nem a vitamina B. Sem a vitamina A, B, não temos as outras vitaminas. É preciso, a vitamina primordial é a D. É aquela que vem com o trabalho. Deus transformou a maldição trazida por Satanás na bênção da vivificação, da capacitação da força e nos dá força para o trabalho. Pois segue a jornada do homem no seu trabalho e Provérbios 6, capítulo 6 a 11, versos 6 a 11 diz o seguinte: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tira uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado. São as advertências de Deus para o seu povo, para seus filhos. Vai ter com a formiga preguiçosa, aprende a fazer provisão para o futuro, a trabalhar hoje para que não venha a miséria. E dizia mais, aquele que não cuida do seu telhado, que é preguiçoso, o telhado vai cair sobre ele. Que verdade, quantas casas têm caído por falta de manutenção e trabalho. Vamos ver Marcos capítulo 2, verso 27. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Lembra, Êxodo capítulo 20, verso 8, diz: com o suor do teu rosto comerás os Gênesis. Deus providencia o descanso no sábado. Sexta-feira a criação, no sábado o descanso. E no Éden tínhamos a lei dos 10 mandamentos sendo cumprida. E veio o descanso, e no Êxodo, um povo escravo é lembrado que, como escravo, ainda tem o direito de descansar. E nós todos assim descansamos, porque Êxodo capítulo 20, verso 8 diz: lembra-te do dia do sábado para o santificá-lo. Não se esqueça de santificar, porque Deus, quando criou o mundo, ele disse, ao criar o sétimo dia: e abençoou o Senhor Deus e o santificou, porque descansou nesse dia de toda a sua obra. Está lá no Gênesis bem claro que Deus abençoou o dia do sábado e as pessoas guardam o sábado, como nós estamos fazendo hoje, descansando no dia do sábado. Mas o descanso é descanso de trabalho? Será que nós devemos parar completamente, ficar dormindo, hibernar no sábado? Deus nos mostra que sábado é dia de trabalho. Mas que trabalho? Bom, lembra-te do sábado para de trabalhar. 6 dias trabalharás, diz aqui o Êxodo. A lei de Deus manda trabalhar 6 dias e descansar no sábado. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teus servos, nem tuas servas, nem teus animais, nem o estrangeiro que estiver para dentro da tua porta. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. É o verso 11 do capítulo 20. Deus descansou no sábado. Tem uma contradição aqui na Bíblia. Jesus fala diferente. Será? Nós temos que atentar para o que está implícito. Deus estava num trabalho laborioso, estava criando, plantando um jardim durante 6 dias. Mas no sétimo dia ele parou, santificou. O trabalho que fazemos no sábado tem que ser um trabalho santo, um trabalho como o que Deus está fazendo. Vamos aprender com Jesus como que é isso? Marcos capítulo 2, verso 27. Então, diz isso: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus é o Senhor do sábado, ele nos orienta como guardar o sábado. Ele guardava o sábado, vamos vendo isso. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas.
Quando é que ele entrou no sábado? Ele entrou na sinagoga, conforme era o seu costume, e estava com uma das mãos atrofiadas. Verso 4. Marcos, capítulo 3, verso 4. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Estavam ali os saduceus, os fariseus, procurando como pegar Jesus. E Jesus estava diante do necessitado, o homem com a mão mirrada, dentro, nas portas do templo. Ele nem podia entrar no templo, ele não era digno porque era tido como pecador por ser portador de uma dificuldade, de uma mão mirrada. Mas Jesus olha o pecador no sábado e segue. Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, Jesus irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Jesus trabalhou no sábado. Mas que trabalho foi esse, se não um trabalho santo? Jesus era marceneiro. Ele foi criado fazendo móveis, utensílios, ferramentas de trabalho, casas, tudo feito a partir da madeira com suas mãos. Ele trabalhava, mas aqui no sábado estava no templo abençoando as pessoas. E na sua missão depois, ele dedicou 3 anos e meio da sua vida apenas à pregação do evangelho. Mas antes ele estava vivendo com o pai, ajudando o pai na marcenaria e sendo primoroso no seu trabalho. Tanto que depois ele era conhecido. Não é este o filho de Maria? E cita o nome dos irmãos. Como é que ele está aí fazendo esses milagres todos? Pois temos ainda Marcos capítulo 2, verso 27, que diz que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. João capítulo 5, verso 17. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. No sábado? De Deus trabalhando, de Jesus trabalhando, mas Deus não tinha santificado o sábado e disse que não era para fazer nenhuma obra. Nós tínhamos falado que coisas santas. Veja como diz o verso 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. O que ele estava fazendo? Está lá a cura junto ao tanque de Betesda. No capítulo 5, João registrou o que Jesus estava fazendo no sábado. Ele estava no tanque de Betesda. Já estava caminhando, o que não era lícito aos judeus ficar caminhando. Encontrou ali um paralítico que há 27 anos estava ali, esperando, porque os anjos, segundo o que eles diziam, faziam trepidar as águas, mexer as águas. E o primeiro que se atirasse na água assim que parasse de tremor ou que estivesse tremendo, era curado. Mas esse paralítico não tinha quem o jogasse. 27 anos vendo semanalmente, ali quinzenalmente, as águas se agitando, pessoas sendo curadas, porque o anjo estava agitando as águas. E agora o anjo, o Salvador, Jesus Cristo, estava na frente dele e as águas estavam se agitando, não visivelmente, mas se agitando nas palavras de Jesus. Era o próprio anjo do Senhor Jesus Cristo quem estava ali agitando a vida e curando. Isso era um dia de sábado, nos diz a palavra. Ali costumavam ficar grande número de pessoas, doentes, inválidos e cegos, capítulo 5, verso 3. Mancos e paralíticos, eles esperavam um momento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. E ali o paralítico estava esperando, né? E Jesus perguntou: você quer ser curado? Verso 6 do capítulo 5. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, João capítulo 5, verso 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande, pegue a sua cama e ande, contrariando os olhares daqueles que estavam para acusar Jesus, contrariando as ordens dos mandamentos de homem que pesavam os mandamentos de Deus, que tiravam a alegria da santidade do sábado e punham regras tão pesadas que impediam o homem de fazer o que era justo e lícito. Então, isso aconteceu no sábado. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, diz o verso 10. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca.
Mas ele respondeu, João capítulo 5, verso 11. Ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem? Ele não sabia, porque Jesus tinha saído junto da multidão. Estava ali, ele se perdeu, ficou maravilhado com o milagre, não viu quem era, não sabia de Jesus. Mais tarde, no verso 14, Jesus o encontrou no templo e disse, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O pecado causa atrofia de músculos e nervos, culpa, e isso traz doença. Provavelmente, eu não estou aqui querendo dizer porque a Bíblia não relata isso, mas provavelmente aquele homem estava enfermo por conta de pecados ocultos, pecados contra a moral, pecados que lhe faziam pesar do remorso e atrofiar nervos, e a paralisia veio. Não sei se é isso, mas o tema mais importante está aqui. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha curado. Verso 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Ora, quem é que disse toma tua cama e anda? Quem é que curou no sábado? Qual foi o trabalho feito por Jesus? Ele estava fazendo trabalho de marcenaria? Jesus estava fazendo o bem no sábado. E é lícito fazer o bem no sábado, nos diz a palavra de Deus. Se então Jesus estava fazendo o bem e não o seu trabalho cotidiano, e era sábado, e ele estava guardando o dia do sábado, respeitando, santificando, devolvendo vida, é o mesmo trabalho que Deus fez no sábado. Passou o sábado com Adão, mostrando as maravilhas da sua criação, conversando, trazendo bênçãos. É o dia que você deve trabalhar mais que nos outros, levando as bênçãos aos homens. Quando você distribui bênçãos, as suas mãos também ficam cheias delas. E no sábado nós temos a santidade desse dia para trabalhar pelo nosso próximo. A liberdade que veio aos judeus na escravidão pela observância do sábado, vem também a nós a liberdade que foi feita no Éden, onde Deus santificou o dia do sábado, vem também a nós hoje. Nós temos um trabalho a fazer. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo descansarás no Senhor. Nesse dia nós abençoamos o mundo, multiplicamos as obras das boas obras e fazemos com que a glória de Deus seja levada a todos. Veja 1 Coríntios, capítulo 10 e o verso 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa é uma mensagem inspirada da palavra de Deus. Devemos viver para a glória de Deus, trabalhar para a obra de Deus, para a glória de Deus. No seu ofício como marceneiro ou como qualquer ofício que você tenha, você deve fazer o melhor para que os homens glorifiquem a Deus pelas suas obras. Devemos respeitar as autoridades no trabalho e trabalhar bem e com capricho esmeradamente. E no sábado, devemos nos aprimorar para abençoar as pessoas e o mundo com um trabalho santo, o trabalho que Deus se dedicava a fazer, que o apóstolo Paulo fazia, que Maria fez logo depois da morte de Jesus. Ela respeitou o sábado e, junto com as mulheres, foi providenciar o embalsamamento de Jesus depois de passadas horas do sábado, e não encontrou mais Jesus na sepultura. Paulo, no dia do sábado, foi para um lugar que não tinha igreja, que ele frequentava a igreja no sábado, conforme era seu costume. Foi até a beira do rio e encontrou mulheres que também observavam o sábado, cultuando a Deus no dia do sábado. Faça isso hoje, experimente, você vai ver que as bênçãos do sábado são diferentes das bênçãos dos outros dias, porque Deus santificou esse dia. Mas não esqueça, o mandamento é constituído de duas partes. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás neles toda a tua obra. Se você não trabalha 6 dias, meu amigo, está violando o mandamento. Se você não santifica o sábado, está violando o mandamento. 5 minutos, vê, entende? Vai a horas 8 horas da manhã, é o resumo dessa programação. Você assiste, curte, compartilha e depois, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, ao ar às 9 horas, é um programa mais estendido para você curtir, compartilhar com amigos e
refletir sobre a palavra de Deus, abençoando a todos. Ore por mim, estou orando por você. Estou te vendo na minha tela. Quando você curte, compartilha ou segue a programação, eu posso ver você e orar por você. Lembre-se, Deus está conosco, Emmanuel, Deus conosco. Ele está com a arca nos protegendo. Dentro da arca do Shekinah, da presença de Deus, estão as tábuas dos 10 mandamentos. Observemos e tenhamos a presença de Deus na nossa vida. É o Shekinah. Oh, que prazer ver você, Sérgio. Que Deus te abençoe e também abençoe ao Marcos, ao Joel e a todos que estão assistindo. Lembre-se, Deus tem uma bênção hoje para você. E é isso o meu desejo. Até breve.